Sejam bem-vindos, meus irmãos. Circunstâncias diferentes neste domingo, não é o nosso local habitual, não era aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas nem sempre é aquilo que nós desejamos, é aquilo que é possível. Nós estamos aqui como família de Deus, o facto de estarmos num local diferente do que fazemos habitualmente não tira em nada a importância do momento, porque a importância do momento está no motivo da nossa reunião. E a razão de estarmos juntos aqui é porque nós queremos adorar o nosso Deus, nós queremos abrir a sua palavra, nós queremos ouvi-lo, e isso pode acontecer em qualquer circunstância. Lembrando que muitos irmãos nossos ao redor do mundo não podem fazê-lo de forma aberta, o fazem de forma escondida, com muito poucas pessoas, e mesmo no nosso país, a maioria das nossas igrejas tem uma comunidade bastante pequena, mas que bom que os irmãos vieram, que bom que nós podemos estar juntos. E antes de nós começarmos, eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão muito especial aos nossos irmãos que trabalham com a parte da tecnologia. Foi um desafio para eles, tudo aquilo que está a acontecer hoje, porque nós simplesmente, eles têm tudo montado, tudo preparado para funcionar num espaço, e de repente nós precisávamos de um espaço diferente, com todas as dificuldades que isto representava. Foi preciso pensar muito e trabalhar bastante durante a semana, e fazer algumas horas de trabalho e de teste para que nós pudéssemos ter os nossos cultos hoje e os irmãos que vão estar a assistir em casa possam acompanhar. Mas que bom que nós podemos, de qualquer maneira, no dia do Senhor, estar juntos para o adorar. Vamos começar orando silenciosamente, cada um de nós, preparando o nosso coração. O Senhor está aqui conosco e é isso que é importante, que Ele possa receber o nosso culto neste local que nós separamos para adorá-lo nesta hora. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, devido ao espaço diferente que nós estamos a usar, nós não vamos pedir aos irmãos para ficarem de pé, porque como nós estamos usando a projeção com a limitação da altura do salão em que estamos, se os irmãos ficarem de pé, os que estão mais atrás não vão conseguir ler nada. Então será mesmo sentado, mas em reverência, nós vamos ler e também que iremos cantar ao nosso Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que nos fala sobre esta graça extraordinária que nos traz a salvação, que segundo nós encontramos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, e vai ficar projetado para fazermos esta leitura de forma responsiva. E diz assim o texto: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isto faz parte da promessa, podemos dizer, a promessa mais importante e mais significativa, que era a promessa da salvação, a promessa da graça de Deus estendida a nós. Nós havemos aparecer no primeiro momento do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, mesmo sem haver ainda arrependimento, mesmo sem haver ainda contrição, mesmo sem haver reconhecimento do mal, mesmo assim Deus oferece a salvação. Deus promete que vai haver alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. E esta promessa de graça deste Deus que faz aliança é que nós queremos cantar nesta hora. E vamos cantá-lo, um cântico que nós conhecemos, mas que nos fala sobre a importância e esta diferença do nosso Deus, que é um Deus de aliança, que é um Deus de promessas. Louvemos o nosso Deus mesmo assentados.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E dentro destas promessas que Deus fez, é claro que a mais importante era a vinda do Salvador. Nós temos inúmeras promessas ao longo do Antigo Testamento, como vimos, começando em Gênesis 3, mas depois acontecendo, e elas foram crescendo no sentido de afunilar e explicar. Viria um dia o Salvador, viria dentro deste povo especial, que seria o povo de Israel. Dentro do povo de Israel, viria dentro da tribo de Judá, porque havia 12 tribos, podia haver em qualquer uma. Dentro da tribo de Judá, viria na família de Jessé, seria descendente do rei Davi, iria nascer em Belém, a sua mãe seria virgem. São tantas as promessas e elas se cumprem na vinda do Salvador. E porque Ele veio, porque Ele viveu, porque Ele morreu e ressuscitou, nós temos uma razão para viver. Nós temos um propósito claro para a nossa vida. E este cântico que vai falar sobre esta grande promessa cumprida diz: porque vivo está o amanhã em frente. Porque vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos nesta hora porque podemos cantar esta verdade. Nós não precisamos peregrinar para ir ver a sepultura de um mestre, de um Salvador morto. O nosso está vivo. Obrigado, Senhor, porque a sepultura ficou vazia ao fim de 3 dias, porque Jesus ressuscitou em glória e na ressurreição dele nós temos a certeza da nossa, a garantia da tua salvação, a confirmação de que Jesus era o Messias, o Salvador. Obrigado porque nós encontramos nele a nossa razão, o nosso propósito. Obrigado porque a nossa vida vale a pena porque nós a vivemos com Jesus e este relacionamento nos faz ter a força necessária para continuar a cada dia. Louvamos-te, Senhor, porque nós podemos estar juntos aqui. E apesar das contingências que se vive no nosso país, que vivemos como igreja, nós te agradecemos porque nós podemos te adorar, porque a presença de Jesus connosco é o motivo principal da nossa canção, da nossa satisfação, da nossa alegria. Recebe, Pai, o nosso louvor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talvez os irmãos que estão sentados um bocadinho mais à frente possam olhar para trás, ver quem é que veio. Nós não seremos talvez muitos, mas que bom que estamos aqui. É um bom tempo de culto que nós podemos ter juntos. E vamos continuar a adorar o nosso Deus. Este Deus de promessas que cumpre a sua promessa maior na vinda do Senhor Jesus é também um castelo forte. Não é aquela fortaleza, aquela rocha em quem nós temos a nossa segurança absoluta. Enquanto cantamos este hino tradicional, este hino clássico, digamos, do cristianismo, nós vamos entregar os nossos dízimos, oferta se algum irmão trouxe, um dos nossos diáconos há de passar com a bandeja para que nós possamos fazer este levantamento, enquanto cantamos Castelo Forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Amém. Amém por esse castelo forte que nós podemos cantar. Nós vamos consagrar estas ofertas junto com o nosso irmão Denis. Vamos aproveitar para lembrar alguns motivos de oração que são claros para nós neste momento. Talvez os mais claros e prementes são a situação de saúde que vivemos no país. Como os irmãos sabem e têm acompanhado pelas notícias, temos centenas de milhares de pessoas neste momento confinadas, positivas. 500 mil, pelo menos, mas certamente mais do que isto. Neste momento, acho que podemos dizer que finalmente a vaga desta pandemia está a chegar a cada um de nós, ou pelo menos a cada casa muito próximo. Certamente os irmãos estão a experimentar isso em termos de amizades, em termos de trabalho, em termos de, enfim, de tudo aquilo que nos cerca. Também muitos irmãos da nossa igreja. Na semana passada tínhamos a família da irmã Rita, esta semana a família da irmã Ana Ruta, a família Ferreira, temos o Tiago e a Lindsay, temos o Bruno Tomás, temos agora também o Ricardo e a Diana, temos muitos irmãos que estão a dar positivo, se calhar outros que nós não chegamos a saber porque não nos informaram. Talvez, e é provável que alguns irmãos também não vieram por algum receio, porque, enfim, o vírus está aí, o espaço que nós temos é um espaço um pouco mais limitado para o nosso culto nesta ocasião e é então motivo de oração evidente para cada um de nós. Continuamos a interceder pela nossa irmã Nídia, dentro dos muitos pedidos de oração. Ela deveria ter transitado para um lar neste fim de semana. Isto não aconteceu porque, no entretanto, apareceram casos positivos na enfermaria. Portanto, estão a fazer este entendimento primeiro, antes dela poder ser transferida, mas continuamos a orar por esta situação. O outro motivo que é claro nos nossos corações são as obras da igreja, pelo qual nós temos que orar. E aproveito para pedir aos membros, os membros da igreja, que ao fim do culto esperem só um bocadinho, deixamos os irmãos que ainda não são membros poderem sair. Preciso dar aos irmãos que são membros da igreja uma informação a respeito daquilo que se passa em relação às nossas obras. Portanto, também é um motivo. É claro que estamos a fazer obras no salão. Todas elas nós queremos que corram bem, mas no salão temos ainda mais preocupação, não é? Porque é o nosso local principal de culto. Queremos que fique muito bem, o melhor possível para o nosso tempo de adoração ao Senhor. Também temos motivos de alegria, é claro. Alguns de nós ontem estivemos reunidos na celebração do casamento da Lídia e do Bernardo. Foi um momento de muita alegria, eles estavam muito felizes e nós damos graças a Deus. Um casal deu um bom testemunho. Boa parte daqueles que estavam ali presentes ontem não conheciam o Evangelho. Foi uma oportunidade de pregar a palavra de forma clara e nós gostamos de aproveitar estas oportunidades para anunciar claramente o Senhor Jesus. Então, todos estes motivos e outros que eventualmente o irmão Denis tenha no seu coração, ele vai agora então nos dirigir. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa comunhão consigo e com a nossa adoração não está limitada, Pai, a um espaço, a um número de pessoas e nem um horário, Pai, mas sim com o nosso coração. Que o Senhor possa encontrar os nossos corações dispostos a reconhecer-te e adorar-te nessa hora, Senhor. É isso que nós queremos colocar diante de Ti, agradecidos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos por essa situação pandêmica, Senhor, pelos nossos irmãos que estão infectados, que eles não sofram, Senhor, danos graves, mas que o Senhor possa trazer a recuperação para que eles possam voltar à sua vida normal, Pai. Nós pedimos também para tantos outros, para tantas outras famílias que sofrem com essa situação, Senhor. Situações de trabalho, situação de saúde e tantas outras que têm acontecido, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, trazendo aquilo que cada um precisa. Deus, nós pedimos ainda pela irmã Nídia, que a situação dela, Pai, possa resolver-se, que a filha dela possa ter sabedoria em tomar as decisões que são necessárias e que ela possa se sentir cuidada e amada, Senhor, por Ti. Que nós também possamos demonstrar esse amor à nossa irmã Nídia, que tanto nós amamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela felicidade, que é a celebração do casamento, e pela união que se fez ontem, Senhor, da Lídia e do Bernardo. Que o Senhor possa estar sempre presente, Pai, nesta relação, neste casamento e nesse lar que se formou, Senhor. Que eles possam ter apoio das pessoas ao seu lado, que possam ser direcionadas por Ti, Pai, para ajudá-los nesse caminhar a dois. Pai, nós
pedimos pelas obras, por aqueles que estão a trabalhar, por aqueles que têm que tomar decisões, Senhor, que tudo possa também estar debaixo do Teu cuidado, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos ainda pelas atividades que serão feitas aqui, no próximo culto. Tudo, Senhor, nós te pedimos, Pai, sempre debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada como um pastor iluminado, não é, irmãos? É sempre melhor. Eu acredito que aconteça com os irmãos, acontece comigo com alguma frequência. É uma pergunta clássica, é uma pergunta que no nosso contexto tem a ver com o facto de vivermos num país em que a maioria da população se apresenta como católica e por vezes nos colocam esta questão: qual é a diferença? Qual é a diferença entre vocês e nós? Entre a vossa fé e a nossa, entre a vossa religião e a nossa, qual é a diferença? Se poderá fazer a mesma pergunta, talvez até mais ampliada, no que diz respeito não somente à diferença entre aquilo que é um evangélico e aquilo que é um católico, mas aquilo que é um cristão e qualquer outra religião do mundo. Qual é a diferença? E talvez o irmão possa pensar assim: isso é uma pergunta muito complicada, não é? A lista de coisas de diferença é muito grande. Podemos começar a fazer a lista e vão sempre aparecendo mais coisas para dizer. É provável, irmãos, nós temos muitas coisas que podemos dizer para fazer a distinção, mas podemos responder com apenas um ponto. E se respondermos desta maneira, mesmo sem mencionar as outras diferenças, estaremos respondendo ao mais importante, porque tem a ver com o coração do nosso entendimento de quem é Deus, de quem é o homem e do que é que nós precisamos. Porque a grande diferença se resume a uma palavra: graça. A salvação vem pela graça e não pelas obras. E aí está toda a diferença entre um cristão bíblico e qualquer outra religião do mundo, onde a salvação se ganha através do esforço pessoal. Talvez o texto mais clássico de todos seja aquele que nós estamos a estudar ou a meditar na carta que Paulo escreveu aos Efésios, e hoje, na nossa caminhada, chegamos àquele versículo que eu não vou dizer, não vou arriscar, mas acredito que muitos dos irmãos saibam de cor, porque realmente é um dos textos mais importantes para nós do Novo Testamento. E vamos abrir em Efésios capítulo 2, vamos reler a passagem, estamos a trabalhar com o trecho de 1 até 10. Nós já meditamos em vários versículos, até ao versículo 7, e hoje vamos pensar nos versículos de 8 a 10. Diz assim o texto completo, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós começamos a meditar neste texto já há algumas semanas atrás, com uma imagem que se calhar não era a mais agradável, mas que tinha a ver com os primeiros 3 versículos deste capítulo, e eu dizia aos irmãos que a imagem era semelhante àquilo que hoje aparece numa série de televisão que fez muito sucesso, chamada Walking Dead, os mortos-vivos que andam por aí, os zombies. Do ponto de vista espiritual, quando Deus olha para o mundo e vê a humanidade sem Ele, separado dele, Ele vê estas pessoas como mortos espirituais.
não têm ligação com Deus, estão separados de Deus, vivem sem um propósito claro. Estão condenados porque o salário do pecado é a morte. E não podem ter a paz e a satisfação na sua vida. E andam a correr atrás de várias coisas para tentar satisfazer, sem conseguir. E nós meditamos inclusive sobre a ideia estapafúrdia de nós pegarmos um cadáver e queremos melhorá-lo de alguma maneira, colocando roupas bonitas, ou um perfume, ou joias, ou pondo dinheiro na sua conta bancária, colocando uma casa muito rica no seu nome. E toda a gente vai dizer, mas que parvoíce, está morto. Nada disso tem qualquer vantagem. Se há uma coisa que você pode fazer, e você não pode, mas se você pudesse fazer alguma coisa, e a única coisa que valia a pena, era dar-lhe vida. O resto, nada do mais ele pode aproveitar. Esta é a imagem que Deus tem do mundo, irmãos. Mortos andando por aí, tentando trazer à sua vida, vida através de coisas. E evidentemente não conseguem. E o versículo 4 é extraordinário por causa da guinada que ele dá, não é? Da mudança absoluta. Depois do panorama terrível dos primeiros 3 versículos, em que nós ficamos, uau, coisa triste, dramático. Ele começa o versículo 4. Mas Deus. Nós estamos acostumados àquela conversa em que alguém começa a nos falar positivamente e nós estamos a ver, isto vai correr mal. E a pessoa fala tudo muito, vai falando só coisas boas e de repente, mas, e a gente, pronto, eu já sabia que vinha aí alguma coisa errada. Aqui é o contrário, está tudo muito mal e de repente, mas Deus toma a iniciativa. Porquê? Porque nós somos maravilhosos e merecemos. Não, diz o texto, por causa de quem Ele é. Mas Deus, diz o texto, sendo rico em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, Ele nos deu o que nós precisávamos, que era o quê? Vida. Ele nos dá vida. E aí sim. E se o quadro anterior era horrível e pavoroso, o quadro novo é fantástico. Ele nos dá vida em Cristo, Ele nos ressuscita com Cristo, Ele nos coloca numa posição elevada, diz o texto, que nós ficamos como que assentados com Jesus nos lugares celestiais. Irmãos, é a maior reviravolta da história. Não há nada que alguém possa imaginar que se assemelhe a isto. E como é que isto acontece? E então chegamos ao versículo que muitos de nós conhecemos de cor. Pela graça. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É interessante, lendo as várias formas como que Paulo fala a respeito da salvação. Muitas vezes Paulo fala da salvação como uma obra em curso. Estamos sendo salvos no sentido do processo de santificação. Mas aqui ele fala no perfeito. Ele usa o tempo passado perfeito. Algo que foi concluído. Algo que aconteceu e está terminado. Nós fomos salvos. Pela graça sois salvos. Ou seja, fostes salvos. É um momento de declaração. Nós precisamos perceber, irmãos, que a salvação é simultaneamente um processo e um momento. Há um processo. Todos nós passamos por isto. Às vezes o processo é mais rápido, às vezes é mais lento. Às vezes alguém vem à igreja a primeira vez, ouve a mensagem e converte e nós dizemos, uau, fantástico, é isso que nós queremos. Sim, mas pare e converse com essa pessoa. Isso não aconteceu de repente. Qual é o histórico desta pessoa? Alguma coisa preparou o seu coração para que naquela ocasião ela pudesse ouvir e aceitar. Nós não devemos desprezar o processo, porque às vezes estamos a lidar com alguém, ficamos um pouco frustrados porque essa pessoa ainda não toma a decisão. Mas se neste diálogo, nesta última conversa, neste último tempo que você teve com a pessoa, você partilhou o Evangelho e percebeu que houve algum entendimento, passo a passo. Quem sabe ela deu mais um passozinho. Faz parte deste processo. Mas se há um processo, irmãos, também há um momento. Há uma hora em que tem que acontecer. Há uma hora em que o pecador tem que declarar a sua fé. Tem que pedir perdão a Deus. Tem que mostrar o seu arrependimento em contrição. Isto tem que acontecer. Há um momento que a pessoa pode dizer, não, naquela ocasião, tudo isto me levou ali, mas naquele dia, eu tomei a minha decisão por Cristo. Agora, a ênfase do texto é que isto acontece não por nós, mas pela graça de Deus. Irmãos, deixe-vos dizer isto.
A graça é um conceito que, humanamente falando, na nossa natureza humana, é muitas vezes irritante. Pode parecer estranho, mas é. Porque nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa arrogância de pecadores, nós queremos poder fazer as coisas por nós mesmos. Esta história de que eu não posso fazer nada, eu dependo exclusiva e totalmente de Deus. Mas porquê? Então, mas o que é que eu tenho que fazer? Lembro-me na Guiné que um senhor aproximou-se, ele estava interessado no Evangelho, ele ouviu, ele achou que aquilo era interessante, ele estava a caminhar, ele estava no processo. E graças a Deus ele chegou lá, mas nessa ocasião ainda não. E ele chegou e ele perguntou-me, pastor, qual é a cerimónia que eu tenho que fazer? Qual é o animal que eu tenho que trazer para o sacrifício? Porque na mentalidade dele era preciso trazer alguma coisa, era preciso ofertar alguma coisa. Ele tinha que fazer algo, ele tinha que dar algo para poder receber. Isto de receber de graça não entrava na cabeça dele. Na teologia muçulmana a mesma coisa, irmãos. Quando o muçulmano ouve a mensagem da graça, ela é muito confusa, porque na teologia muçulmana é declarado expressamente que não é possível ninguém pagar pelo pecado de outro. Mas essa é a base do Evangelho. Jesus pagou pelos nossos pecados. Então há um choque absoluto. Quando eles negam que Jesus morreu na cruz, negam que alguém pode sofrer pelos pecados de outra pessoa, eles estão a negar a base do Evangelho, a base da fé cristã. Mas esta é a ênfase que Paulo está dando aqui. A ênfase que nós encontramos na Reforma Protestante. Só a graça, não é? Só o Cristo, só Jesus, só a fé, só a graça, não há outra maneira. E a fé, irmãos, que nós devemos entender aqui, percebam, não é mérito humano, é graça de Deus. Como é que somos salvos? Pela graça. E como é que este instrumento chega a nós? Qual é o veículo que Deus usa para que nós possamos receber a graça? A fé. E de onde vem esta fé? É Deus que nos dá. É o Senhor que nos dá. O texto em Romanos dizia de forma muito clara, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Logo, irmãos, a graça salvadora que nós recebemos, ela também é concedida pelo Senhor, ela faz parte daquilo que é a graça de Deus. Vejam as imagens que são usadas para falar da salvação. Escravo. O escravo é resgatado. O escravo não consegue se libertar sozinho. Talvez depois de ser liberto, ele pode fazer algumas coisas para o seu senhor que o comprou. Mas ele não tem como se resgatar. É preciso que alguém o resgate. O cadáver, o morto, que é a ilustração usada nesta passagem. O morto faz o quê por si mesmo? Não pode fazer nada. É preciso que alguém lhe dê vida. O indivíduo chega nos cuidados, não é? Urgentes, no hospital, entra em paragem cardiorrespiratória. Se ficar assim, o corpo ele não vai conseguir fazer nada por ele. Alguém tem que fazer alguma coisa por ele. O náufrago está a morrer afogado. Ele precisa respirar, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Alguém tem que fazer manobras para que ele possa dar o primeiro fôlego e então depois aí ele vai conseguir respirar. Mas tem que vir de fora. Ele está a dizer isto. Ele diz aí, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, o que é isto que ele diz aqui? Tudo o que concerne a salvação. Tudo o que diz respeito à salvação está nesta palavrinha. Isto. Tudo o que vocês precisavam é uma prenda. É uma oferta. É um presente. Quando nós recebemos um presente, fazemos o quê? Passou o Natal, não é? Os irmãos ganharam prendas, certo? O que é que os irmãos fizeram? Receberam e agradeceram, abriram, desfrutaram, não é? Viram o que era, ficaram satisfeitos da vida. Olha, era isso mesmo que eu queria, olha, tão bonito, etc. e tal. Algum dos irmãos aqui presente, quando ganhou a sua prenda de Natal, foi logo buscar a carteira para pagar? O que é que ia acontecer se quando alguém lhe desse uma prenda, você fosse buscar a carteira? Olha, tá. Como é que ia ser? Ia correr bem? Ia ser o quê?
ofensivo. Mas espera aí, meu amigo, mas que história é essa você trazer a carteira? Eu estou-lhe a dar uma prenda. É um presente. Os irmãos percebem? Quando o homem quer pagar, uma prenda gigantesca. O irmão recebeu uma prenda, ok, a prenda que o irmão recebeu foi uma coisa agradável, sim, mas num preço limitado, certo? Agora imagine que alguém chega lá em casa e a prenda que ele lhe dá é um palácio ali naquela região do Vale da França, onde tem os palácios todos bonitos, fantásticos, maravilhosos. Você tem como pagar? Vai buscar a carteira para dar à pessoa que lhe ofereceu aquele palácio, vai lhe dar o quê? 50 euros? Olha, eu tenho aqui 1000 euros, consigo lhe dar 1000 euros pelo palácio que você me deu. Amigo, você não percebeu bem a coisa. É o que nós fazemos, irmãos. É por isso que na nossa compreensão da salvação, as obras são blasfémia. Elas estão a negar aquilo que Jesus fez. Elas estão a dizer que o grito de Jesus na cruz estava equivocado. Jesus gritou: está consumado, está completo, está terminado. Mas nós dizemos: sabe, Senhor, é assim, realmente o Senhor sofreu muito. Foi muito custoso, esta morte na cruz, horrorosa, foi um desastre. Mas olha, valeu bastante, mas não chega, Senhor. Nós precisamos fazer mais qualquer coisinha aqui. Os irmãos percebem que este ato é um ato que é ofensivo quando nós entendemos a mensagem da graça? E esta é a grande diferença. E para que não houvesse absolutamente dúvida, no versículo seguinte ele diz assim: não vem das obras. Porque podia ser que alguém ainda não tivesse entendido no versículo 8, quando ele disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma prenda de Deus. Olha, não vem das obras. É tão interessante que esta palavra seja dita exatamente por quem é dita. Porque ela é dita por Paulo, ela é escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sim. Mas Paulo tinha sido um fariseu. O grupo que, por excelência, confiava nas obras. E o grupo que era famoso porque fazia. Eles realmente eram cumpridores, irmãos. Nós costumamos pensar em fariseus sempre como uma coisa negativa, não é? Se alguém disser ao irmão: você é um fariseu, vai ficar muito ofendido, eu sei disto. Mas, irmãos, pensem um bocadinho. Os fariseus eram a elite espiritual do seu tempo. Eles eram os cumpridores da lei, eles eram rigorosíssimos. Eles faziam aquilo tudo porquê? É verdade. Depois o seu cumprimento da lei tornou-se orgulho e arrogância. Mas eles o faziam para agradar ao Senhor. Porque eles achavam que esta era a maneira certa de viver. E eles esforçavam-se imenso. E Paulo, que tinha sido tão rigoroso no seu cumprimento da lei, ele agora diz assim: não vem das obras. Não vem das obras. Porque quando a salvação é pelas obras, o que acontece era o que acontecia com os fariseus: arrogância. Jesus contou uma história sobre um fariseu que foi ao templo orar. E quando ele começou a orar, ele disse assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Linda oração, não é? Linda oração. Não passou do teto do templo. Acho que nem chegou ao teto. Aquilo para Deus não valia absolutamente nada. Era uma declaração do seu próprio orgulho. A palavra de Deus é muito clara e o sábio escreveu lá no livro de Provérbios que o Senhor odeia uma série de coisas. Ele cita 7. E a primeira delas, olhos altivos. Deus odeia o orgulho. Este orgulho malicioso esteve na base do pecado, porque foi a origem do mal no coração de Lúcifer. Ele ficou orgulhoso com a sua beleza e quis subir acima de Deus. É por isso que o texto é muito claro e diz: vocês são salvos pela graça, só graça. Não há mais nada que contribui para a vossa salvação. Não há obras. Sabem porquê? Entre outras coisas. Porque se fosse baseado em obras, o céu não seria céu. Não já imaginou? Nós sendo salvos pelas obras, como é que o céu ia ser? Íamos ter hierarquia, categorias.
Aquele ali é muito cumpridor. Chegou aqui rapidamente. Em 2 anos de vida, ele já tinha, em 2 anos de cristianismo, ele já tinha o céu garantido. Aquele outro ali, olha, foi à rasquinha, pá. Teve que andar ali a suar 30 anos para conseguir chegar ao limite mínimo. Este aqui chegou, mas este aqui chegou com 5 estrelas. Aquele ali tem uma estrela assim mirradinha, não dá para grandes coisas. Tem um casebre lá no canto do céu. Este tem um palácio na rua principal. Mas isso não seria céu. Seria um lugar de vaidade e de orgulho. Irmãos, todos aqueles que vão chegar lá, vão chegar como miseráveis pecadores salvos pela graça. E vão estar todos prostrados diante do Senhor, louvando e dizendo: Senhor, Tu és extraordinário. Eu sei que eu não merecia estar aqui, mas eu te louvo porque eu estou aqui. E todos vão estar a dizer o mesmo. E então, com corações humildes e quebrantados diante do Senhor e disponíveis para servi-lo, então nós vamos ter céu. Porque ninguém vai pensar nada especial de si. Mas para terminar esta passagem, Paulo nos deixa claro que a graça não é contrária às obras. Não é contrária. A graça só nos mostra que as obras não têm qualquer interesse ou valor para a salvação. Mas a graça inspira uma vida de obras. Não para a salvação, mas por causa da salvação. E por isso ele diz: pela graça sois salvos. O instrumento é a fé. Não tem a ver convosco. É uma prenda de Deus. Não tem a ver com obras. Para que ninguém fique orgulhoso. Mas ele diz aqui: porque nós somos poemas de Deus. É o que diz no original. Poemas de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. O alvo das nossas vidas era esse. E Deus preparou estas obras de antemão para que nós andássemos, vivêssemos nelas. O irmão lembra-se de que nós muitas vezes usamos a expressão para o pecado, falamos a respeito do pecado como errar o alvo. Esta é uma das palavras mais usadas na Bíblia. Pecado é errar o alvo. E sem Deus nós nunca vamos conseguir acertar o alvo. Mas com Deus devemos fazê-lo. E como é que o fazemos? Esta vida que é descrita aqui no versículo 10. Nós fomos preparados para isto. Mas não podíamos porque estávamos sem Deus. Mas a partir do momento que temos Deus nas nossas vidas, nós vamos acertar o alvo. Nós vamos ser a seta, nós cantamos isso, não é? A seta que acerta o alvo. A vida vai ser vivida de acordo com aquilo que Deus preparou para nós antes. Porque aqui diz, as obras tinham sido preparadas. Tudo estava preparado, mas nós não conseguíamos vivê-las, porque estávamos separados de Deus. Mas uma vez com o Senhor, a vida natural do crente é a vida da obra. Por favor, irmãos, vamos louvar pela graça, mas não deixe que a graça o sufoque. O que é que eu quero dizer com isto? É que há pessoas que ficam tão entusiasmadas com a graça e é muito bom, mas que depois param aí. Fui salvo pela graça, maravilha. Agora eu recosto-me aqui no cadeirão à espera de chegar ao céu. Meu irmão, a graça verdadeira e genuína que enche o nosso coração, ela desperta vontade. De quê? De servir aquele que nos abençoou. De fazer algo por Ele, porque Ele fez tudo por nós. Ele deu a sua vida por nós. Eu não posso viver a minha vida como eu quero. A minha vida agora pertence a Ele. Esta diferença é natural. É um amor agradecido. Eu compreendo que aquilo que eu fazia antes não tinha nenhum valor para a minha salvação. Isaías cita as nossas obras como trapos de imundície. Nem vou entrar no detalhe, irmãos. É aquele pano mesmo horroroso que não dá nem para lavar, para usar. É deitar fora. É queimar. Porque cheira mal. Está contaminado. Ele diz, isto são as nossas obras para a salvação. Mas uma vez salvos, a vida cristã não é uma vida ociosa e vazia, é uma vida cheia de trabalho, de entrega ao Senhor. E a imagem, irmãos, ela é lindíssima. Porque a expressão que Paulo usa é exatamente esta. Porque nós somos poemas de Deus. Eu não sei se o irmão gosta de poesia ou não. Há pessoas que são mais sensíveis à poesia do que outros. Mas por vezes nós ouvimos aquelas poesias que parecem mesmo inspiradas e tocam o coração. Aquele escolher de palavras que parece que foi feito mesmo, não é? Sob inspiração e quando desperta
em nós a emoção. As lágrimas vêm aos olhos e nós ficamos enlevados por aquilo que é dito. Agora imagine uma poesia composta por Deus. O que é que o irmão acha? Será que é uma poesia boa? Será que é um poema superior? Você diz o texto. É uma poesia de Deus. Este é o propósito da sua vida. Quando nós ouvimos uma poesia linda, o que é que nós queremos saber a seguir? Quem foi que escreveu isto? Porquê? Porque queremos exaltar o autor. Oh, que autor extraordinário! Há mais! Há mais poesias dele? Eu quero conhecer. Há livros que ele escreveu? Eu quero ter, porque é lindo. O irmão percebe? Glória ao Senhor. Quando a nossa vida é vista pelos outros como a poesia que Deus fez, a glória é dada ao autor da poesia. E a pessoa quer inclusive saber, há mais? A Igreja de Cristo é uma coletânea de poemas. Já pensou assim? A Igreja de Cristo é uma coletânea de poemas. Cada um de nós, uma poesia do Senhor. Que coisa bonita. É ou não é? Bem, se não lhe toca assim, a mim mexe com o meu coração. Dizer o texto que nós fomos feitos para isto. A expressão da nossa vida, da nossa fé, naquilo que nós fomos preparados para ser. Jesus tinha dito, vós sois o sal da terra. O sal é aquela coisinha pequenina no meio de tudo, mas que dá o sabor. Vocês são a luz do mundo no meio das trevas. Paulo diz, vocês são poesia de Deus. O irmão percebe aqui que Paulo e Tiago não estão em confronto. Algumas pessoas leem Tiago e leem Paulo e dizem, não, mas Paulo e Tiago estão em briga, porque Paulo diz que as obras não têm valor nenhum e Tiago diz, é preciso obras, a tua fé sem obras é morta. E eu digo, mas espera aí, então, mas afinal eles estão a debater um com o outro. Não, não estão, irmãos. Eles estão a falar sobre perspectivas diferentes. Paulo está a falar das obras antes da salvação e ele diz, antes da salvação as obras não valem nada. Tiago está a falar das obras depois da salvação e ele diz, você foi salvo, mas a sua vida não tem nenhum trabalho para o Senhor? Cheira mal. Isto não parece certo. Que conversa é essa que você diz que tem fé? Eu não estou a ver a sua vida que você tem sinais de ter sido salvos. Mas veja este versículo 10 e perceba que aqui Paulo está a mencionar o que Tiago diz. Nós fomos salvos, não pelas obras, mas para viver estas obras. Então, se nós não estamos a vivê-las, alguma coisa está errada. Você foi composto poesia de Deus, mas se a sua vida é um texto estranho, sem rima, sem beleza, que não desperta as pessoas para o Senhor, então alguma coisa não está certa. Porque o texto diz que nós fomos salvos pela graça para podermos viver este propósito que é ser poesias de Deus, poemas do Senhor, para poder tocar os corações. Isto tem a ver com vida. Diz que em certa ocasião havia um grupo de pessoas grande, estavam reunidas e entre eles havia um ator muito famoso. E eles, de repente, estavam a recitar poemas e alguém disse assim, Salmo 23. E perguntaram ao autor, você sabe o Salmo 23? E ele disse, claro, quem não sabe o Salmo 23? Então, venha cá declamar. E o ator foi lá à frente e ele declamou, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele foi declamando, não é? Com aquela voz trovejante de ator e no fim as pessoas... Mas havia no grupo um pastor, já ancião. E alguém disse, olha, está aqui o pastor fulano. Não era interessante nós ouvirmos ele também declamar o Salmo 23? E o pastor disse, vocês acabaram de ouvir um... Não, pastor, vá lá. Muito pressionado e o pastor foi à frente. Um pouco acanhado. Mas ele chegou lá na frente, olhou para aquele grupo e mesmo antes de começar as lágrimas vieram aos seus olhos. E ele disse, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado, consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão sempre comigo e habitarei na tua casa para sempre. Quando o pastor terminou de declamar, as pessoas estavam quietas. Não houve palmas. Alguém olhou para o ator famoso e o ator, de forma humilde, respondeu: eu conheço o Salmo. Ele conhece o pastor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Porque nós somos poemas de Deus, criados em Cristo Jesus para estas boas obras. E Deus preparou-as para a nossa vida há muito tempo atrás, para que elas fossem a razão e a base da nossa vida. Louvado seja o Senhor por esta graça maravilhosa. Vamos cantá-la, irmãos. Maravilhosa graça. Vamos cantá-la com alegria no fim deste nosso tempo juntos. Alguém poderá talvez desligar aqui a luz para ficar mais fácil de se ver. Sendo por Cristo salvo.
Amém. Queremos agradecer a presença dos irmãos. Lembrar-vos que esta é a contingência que estamos a viver agora. Pedir que depois da oração e do pós-lúdio, os que são membros da igreja, se puderem ficar um bocadinho, eu preciso partilhar com os irmãos a situação das nossas obras, para os irmãos perceberem o que está a acontecer. Portanto, peço que esperem um pouco enquanto os nossos visitantes saem. Dizer aos irmãos que próximo domingo estaremos ainda aqui, obrigatoriamente, de preferência fazendo pré-inscrição. Nós reduzimos o nosso espaço para 50 pessoas, mas de qualquer maneira será bom que o irmão se inscreva ou às 10 ou às 11h30 para nós podermos estar juntos. Espero que o irmão possa sair daqui com o seu coração grato por esta graça e levando esta mensagem tão bonita de que nós somos poemas do Senhor. Pai, nós só podemos te louvar por esta graça, te agradecer, porque no teu amor tu nos alcanças quando nós nunca poderíamos lá chegar. Obrigado, Senhor, porque não é pelas obras, porque nós não precisamos ficar tentando constantemente, sem ter certeza, mas podemos descansar naquilo que Jesus fez por nós. Mas também obrigado, Senhor, porque esta vida para a qual fomos salvos não é uma vida ociosa, mas é uma vida alegremente vivida para te servir. Oh Pai, nós queremos ser estas poesias, que as pessoas vejam e te exaltem e queiram saber mais de ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver as obras que tu preparaste para cada um de nós. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.